Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo do canal Adventismo Vivo e hoje nós vamos para o nosso último estudo deste trimestre que tratou sobre as 3 mensagens angélicas. E que trimestre especial! Começamos falando sobre a primeira mensagem angélica, aprendemos sobre o juízo, sobre cronologia profética, depois na segunda mensagem angélica aprendemos sobre o vinho de Babilônia e agora que estamos estudando a terceira mensagem angélica, aprendemos aí sobre a besta, sobre as ações da besta, sobre a marca da besta, sobre o selo de Deus. Sem dúvida foi um trimestre muito especial que vale a pena você ver e rever os vídeos aqui do canal Adventismo Vivo. Tanto os vídeos que eu gravei juntamente com o Estevão para a lição de jovens, como os vídeos que o Anderson gravou. Isso é essencial porque os adventistas do sétimo dia são aqueles que devem dar as 3 mensagens angélicas. E o trimestre não podia terminar de uma forma diferente. Terminou também com um estudo muito especial. Nesse nosso último estudo, o tema é Iluminados por Deus e nós vamos estudar sobre o alto clamor. No estudo desta lição, nós vamos entender o que é o alto clamor. E no estudo desta semana, eu queria começar pela conclusão do nosso estudo. Este texto de Ellen White resume tudo e mostra aí a conclusão do nosso estudo. Ela diz assim: o mundo ficará convencido não pelo que o púlpito ensina, mas pelo que a igreja vive. Então, como Ellen White diz, o mundo não vai ficar convencido pelo que o púlpito ensina, pelo que é pregado no púlpito, mas pelo o que nós vivemos. Então você já tem uma ideia aí da direção do nosso estudo, quando nós vamos estudar sobre o alto clamor, o momento em que o mundo conhece sobre a mensagem de Deus. Não vai ser pelo que o púlpito ensina, mas pelo aquilo que nós vivemos. Vamos entender então o que é o alto clamor. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 18. Esse é o capítulo que trata aí do alto clamor. E no verso 1 de Apocalipse 18, diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. O alto clamor é o momento que a terra é iluminada com a glória desse anjo. Por isso que o tema da nossa lição é Iluminados por Deus. Em Apocalipse 18, nós vemos efetivamente um momento em que a terra é iluminada com essa glória. Mas em Abacuque, o texto está no futuro, apontando para um momento em que a terra seria iluminada com a glória de Deus, que se cumpre em Apocalipse 18. Vamos ler esse texto também. Abra a Bíblia comigo em Abacuque, no capítulo 2, versículo 14. O texto diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui em Abacuque há a promessa futura, uma profecia dizendo que a terra seria iluminada com a glória de Deus, que se cumpre em Apocalipse 18. Mas o que isso tem a ver com o alto clamor? O que a terra conhecer, ser iluminada com a glória de Deus tem a ver com o alto clamor? Bom, a primeira coisa que precisamos fazer para entender o que é o alto clamor que é descrito no texto de Abacuque, no texto de Apocalipse, é o que é a glória de Deus. Pois o alto clamor é o momento em que o mundo conhece, é iluminado com o conhecimento da glória de Deus. Então a primeira coisa que precisamos fazer é entender o que é a glória de Deus. Vamos então ler juntos o que está em Isaías, capítulo 42, versículo 8. O texto diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, aqui no texto de Isaías, a gente vê a glória relacionado ao nome. E a gente vai ver essa relação várias vezes. Você se lembra dos 144 mil que eles têm o quê? O nome de Deus escrito em sua fronte. E a gente sabe, se você deve conhecer, aí deve se lembrar dos estudos que você já fez aí da Bíblia, que o nome ele tinha relação com o quê? Com o caráter. Então a gente começa a ter uma pista do que é a glória de Deus. A glória está relacionada ao nome, que é o caráter. Então, provavelmente, a glória de Deus é o caráter de Deus, mas isso fica mais explícito se a gente for ali para Êxodo, porque em Êxodo, Moisés pede para Deus mostrar para ele a sua glória. E aqui no livro de Êxodo a gente vai poder identificar o que é a glória de Deus. Abra comigo a Bíblia em Êxodo, no capítulo 33. Vamos ler os versículos 18 e 19. O texto diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Novamente, a gente vê a glória relacionada ao nome e também quando Moisés pede para que Deus mostrasse a sua glória para ele,
o que Deus diz? Eu farei passar diante de ti o quê? Toda a minha bondade. Um elemento do caráter de Deus é explicitado ali. E isso fica mais explícito em Êxodo 34, no momento em que Deus revela a sua glória para Moisés. Êxodo 34 diz assim: Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Novamente essa associação. E o texto segue. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Então, quando Deus mostra a sua glória para Moisés, o que ele revela para Moisés é o seu caráter. Aí a gente vê no texto: compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Todos elementos do caráter de Deus. Então, assim, com base nesses textos, a gente pode identificar que a glória de Deus é o seu caráter. Ellen White diz isso de forma direta. Ela diz assim: a glória de Deus é o seu caráter. Este caráter foi revelado na vida de Cristo, para que pudesse, por exemplo, condenar o pecado na carne. Ele tomou sobre si a semelhança de carne pecaminosa. Ele contemplava constantemente o caráter de Deus e constantemente revelava este caráter ao mundo. Cristo deseja que seus seguidores revelem em sua vida este mesmo caráter. Então aqui fica direto aquilo que nós extraímos do texto bíblico. A gente percebe então que a glória de Deus é o seu caráter. E no texto de Ellen White é interessante que ela diz também que Deus deseja que nós mostremos, através da nossa vida, esse caráter para o mundo. Então, quando você lê o texto sobre o alto clamor, e você vê ali que a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus, que a terra foi iluminada ali com a glória de Deus, o que você tem que entender é que a terra se encheu do conhecimento do caráter de Deus. A terra foi iluminada com o caráter de Deus. Então, isso é o alto clamor. O alto clamor é o momento em que a terra conhece o caráter de Deus. O caráter de Deus é revelado para o mundo. Mas agora você tem que pensar comigo, qual que é o próximo passo? Nós já identificamos o que é o alto clamor. O alto clamor, segundo o texto aí de Apocalipse 18, a análise que fizemos do texto, nos mostrou que o alto clamor é o momento que o mundo conhece a glória de Deus. Aí a outra pergunta é, mas como que isso vai acontecer? Como que o alto clamor vai ser dado? Como que o mundo vai conhecer a glória de Deus? Vamos avançar então. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Eu vou deixar aí do lado os outros dois textos, o texto de Abacuque e o texto de Apocalipse, para você ver que 2 Coríntios ele usa essa mesma linguagem. E em 2 Coríntios 4 é dito assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então veja só, segundo o texto de 2 Coríntios, é Deus resplandecendo em nós para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, é Deus resplandecendo em nós. O caráter de Deus vai resplandecer na nossa vida para mostrar para o mundo o que é o caráter de Deus. Você percebe o quão solene é isso? O caráter de Deus vai ser demonstrado para o mundo através da nossa vida. É a partir do momento em que Deus realmente resplandecer em nós, como é dito aqui no texto de 2 Coríntios 4, é que o alto clamor vai ser dado. As pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e vão perceber o caráter de Deus na nossa vida. E o que é o caráter de Deus? O caráter de Deus é a expressão daquele grande princípio do amor abnegado. O caráter de Deus é a expressão do seu amor. Ellen White comenta: eles verão que a glória brilhando na face de Jesus Cristo é a glória do amor abnegado. Eles verão que a lei da vida para a terra e o céu é a lei do amor que renuncia a si mesmo. Aquele amor que não busca os seus próprios interesses, tem a fonte no coração de Deus e se manifesta em Jesus, o manso e humilde. Então, como vimos aqui, analisando os textos bíblicos, nós vimos primeiro que a glória de Deus é o caráter de Deus, que o alto clamor é o momento em que o mundo conhece o caráter de Deus. E avançamos mais e acabamos de ver que, na verdade, o alto clamor é o momento em que o mundo conhece o caráter de Deus através da nossa vida. Quão solene é isso? Essa é a última mensagem que devemos dar ao mundo. Revelar não no púlpito, não pelo que o púlpito ensina, como vimos no primeiro texto que lemos, mas pelo que a igreja vive. Revelar não no púlpito, mas na nossa vida o que é o caráter de Deus. Essa é a última mensagem que temos que dar ao mundo. Ellen White diz: a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito.
Que mensagem solene! A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter de Deus. Você e eu precisamos mostrar para o mundo, através de nossas vidas, o que é o caráter de Deus. E agora a gente pode avançar para mais um entendimento que temos a partir do que vimos aqui. Você se lembra que quando Cristo faz o seu sermão profético, ele diz o seguinte, é mencionado ali o alto clamor, porque Jesus diz que o evangelho vai ser o quê? Pregado a todo mundo e então virá o fim. E com isso a gente pode responder uma pergunta muito frequente, algo que muitas vezes a gente não entende. Por que Jesus ainda não voltou? Ora, se o alto clamor precisa ser dado, se o mundo precisa conhecer, essa mensagem precisa ser dada a todo mundo, então virá o fim. E essa mensagem, ela é a revelação do caráter de Deus em nossa vida. Eu pergunto para você, por que Jesus ainda não voltou? Por que o alto clamor ainda não foi dado? Ora, a conclusão, ela é óbvia. É porque eu ainda não mostrei para o mundo o que é o caráter de Deus através da minha vida. Um grupo de crentes ainda não conseguiu mostrar em sua vida o que é o caráter de Deus. É isso. Essa é a conclusão a que chegamos. Eu recomendo para você porque o alto clamor ele tem total ligação aí com as 3 mensagens angélicas, né, que estudamos neste trimestre. Então o alto clamor é justamente quando essas mensagens forem dadas aí novamente em um alto clamor. E também em Apocalipse 14, o capítulo de Apocalipse 14 fala da volta de Jesus, fala do momento ali em que vem a ceifa, representando ali a volta de Jesus. E dentro desse contexto, dentro do que a gente está vendo aí, o porquê Jesus ainda não voltou, eu recomendo muito um livro escrito pelo pastor Herbert Douglas, o mesmo que escreveu A Mensageira do Senhor, esse livro aqui, Por que Jesus ainda não voltou? Você pode encontrar este livro na editora Luz do Mundo e é um livro que vale muito a pena. Ele responde de forma direta esta pergunta, como acabamos de fazer aqui em nosso estudo. Por que Jesus ainda não voltou? Então, ele comenta aí sobre a ceifa, sobre o amadurecimento da seara. É um livro que vale muito a pena e que vai trazer um entendimento muito especial para você. Recomendo muito a leitura desse livro. Então, como vimos aqui, o alto clamor ainda não foi dado porque nós não mostramos para o mundo o que é o caráter de Deus, pois isso é o alto clamor. Então, a gente também chegou a outra conclusão. Jesus ainda não voltou, o evangelho ainda não foi pregado a todo mundo, porque nós não mostramos em nossa vida o que é o caráter de Deus. Como vimos no primeiro texto que lemos, como eu disse, começamos pela conclusão. O mundo vai ficar convencido não pelo que o púlpito ensina, mas pelo que a igreja vive. E esse entendimento de que Jesus ainda não voltou, de que ainda não demos o alto clamor, porque ainda não mostramos o caráter de Deus para o mundo, deixa muito fácil o entendimento de um texto de Ellen White que muitas vezes se torna controverso e não deve ser controverso de forma nenhuma. E esse entendimento deixa o texto muito claro. Em Parábola de Jesus, página 69, Ellen White diz: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. E ela segue dizendo: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-lo como seus. Ora, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, Cristo vai vir para reclamá-lo como seus. Muita controvérsia há em cima desse texto, mas pense aí, olhe esse texto aí com atenção e pense da forma como, da perspectiva do que acabamos de aprender aqui sobre o alto clamor. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em sua igreja, o que é isso? O mundo vai conhecer o caráter de Cristo através da igreja de Deus. Não vai ficar convencido pelo que o púlpito ensina, mas pelo que a igreja vive. O mundo vai conhecer o caráter de Deus. O que é isso? É justamente o alto clamor. O que Ellen White está dizendo é a mesma coisa que Cristo disse em Mateus 24. O evangelho vai ser pregado a todo mundo. Por quê? Porque o evangelho vai ser pregado a todo mundo quando o caráter de Cristo for manifestado em sua igreja. O que ela está dizendo é a mesma coisa. Quando o evangelho for pregado a todo mundo, então Cristo vai vir para reclamá-lo como seus. É isso o que o texto está dizendo. Não há nenhuma controvérsia nesse entendimento e a gente deve entender aquilo que o texto diz dentro da perspectiva do que é o alto clamor. O que a gente precisa tirar da nossa mente é o que muitas vezes nós pensamos, que o alto clamor é, na verdade, quando a gente conseguir uma super tecnologia para alcançar os lugares mais longínquos do mundo. É claro que isso é importante, eu não estou minimizando, não estou dizendo que nós não devemos usar recursos para a pregação do Evangelho. Aqui no canal Adventismo Vivo, por exemplo, nós estamos usando a internet para alcançar
outras pessoas. É claro que isso é importante, mas o que eu quero que você perceba é que na perspectiva bíblica, o autoclamor não vai ser dado quando nós tivermos mais tecnologia, mas o autoclamor ele vai ser dado quando nós tivermos mais santidade, quando refletirmos perfeitamente o caráter de Cristo, como é dito em parábolas de Jesus. É disso que a gente precisa. E com o Espírito Santo, certamente que nós vamos iluminar o mundo com a glória de Deus. É isso o que a gente precisa. E agora você pode ficar pensando aí, mas será que isso é verdade? É claro que é verdade, porque nós acabamos de ver dentro da perspectiva bíblica. E a gente pode ficar ainda duvidando da palavra de Deus. Não, nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Fé é justamente pegar a Deus em sua palavra, é aceitar a palavra como ela é. Mas se você tem um questionamento, será que realmente nós vamos manifestar o caráter de Deus? Vamos ver isso nos textos bíblicos. Primeiro, vamos ver como Jesus manifestou o caráter de Deus. Abra aí a Bíblia comigo, em Isaías capítulo 53, versículo 9. E falando de Jesus, o texto diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Grave esses termos, essa linguagem. Cristo ele nunca fez injustiça e também não se achou dolo em sua boca. Será que isso vai acontecer com a gente? Talvez você já esteja se lembrando aí de alguns textos que falam do remanescente e dos 144 mil. Mas vamos ler mais um texto aqui que fala de Cristo. Abro agora em 1 Pedro capítulo 2, vamos ler os versículos 21 e 22. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olha, essa parte do texto é muito importante, porque agora o texto está chamando a responsabilidade para nós também. Está dizendo que Cristo nos deixou um exemplo para seguirmos os passos desse exemplo que ele deixou. E qual que é esse exemplo? O texto segue dizendo: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Veja só, Cristo nos deixou um exemplo. Ele não cometeu pecado e nem dolo se achou em sua boca. Mas o texto diz que ele deixou esse exemplo para seguirmos os seus passos, para o imitarmos. E será que algumas pessoas, alguns seres humanos, vão realmente seguir esses passos e cumprir isso aí o que é dito a respeito de Cristo? Vão viver realmente a vida como Cristo viveu nesse mundo? Você guardou aí a linguagem do texto, né? Não cometeu pecado, não cometeu injustiça, não se achou dolo em sua boca. E vamos ver se isso é repetido para alguns seres humanos. Vamos ver o texto aqui que fala dos remanescentes. Leia comigo agora o que está em Sofonias, no capítulo 3. Vamos ler os versos 12 e 13. O texto diz: mas deixarei no meio de ti, veja, essa é uma promessa de Deus, deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes, o remanescente de Israel, não cometerão iniquidade nem proferirão mentiras, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Veja que texto claro, usa a mesma linguagem daquilo que é dito de Cristo. O remanescente de Israel, ele também não vai cometer pecado, eles não vão cometer iniquidade e não vai se achar dolo em sua boca. A mesma linguagem que é usada para falar de Cristo. E aqueles que vencem a besta? E o remanescente final? E os 144 mil? Será que algo é dito também a esse respeito? Abra aí a Bíblia comigo agora em Apocalipse 14. Apocalipse 14, no verso 1, é dito assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, como eu havia comentado, aqui a gente vê os 144 mil que tem escrito na fronte o nome de Deus, ou seja, o caráter de Deus está escrito ali na fronte dos 144 mil. E vamos ler agora o que está nos versos 4 e 5. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Veja como o texto usa a mesma linguagem que é usada para Cristo e também para o remanescente de Israel. Os 144 mil, eles não têm mácula e não se achou mentira, não se achou engano, não se achou dolo em sua boca. Então é claro que o exemplo que Cristo deixou para seguirmos os passos vai se cumprir naqueles que entregarem a sua vida totalmente
a Deus e decidirem seguir a Cristo, seguirem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Mas acontece que algumas pessoas não vão aceitar essa mensagem. Algumas pessoas vão rejeitar essa mensagem e dizer que essa mensagem não é bíblica. Efetivamente, algumas pessoas vão rejeitar a mensagem do alto clamor. Ellen White diz: a mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória, veja, citando as palavras de Apocalipse 18, será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. E certamente que você já deve ter ouvido algumas pessoas dizer que isso é falsa luz. É falsa luz eu dizer que o caráter de Cristo vai se reproduzir perfeitamente em sua igreja. Algumas pessoas dizem que é falsa luz pretender que seres humanos vão mostrar em sua vida o que é o caráter de Deus. Então, o que acontece é que acabamos rejeitando o alto clamor, porque nós vimos, os textos são claros, nós vimos aí pela Bíblia que o alto clamor, o momento em que a terra é iluminada com a glória de Deus, isso acontece quando os seres humanos refletirem o caráter de Deus. Claro, isso é algo impossível para os seres humanos, sem dúvida. Nós vamos fazer aquilo que é impossível para os seres humanos, mas com Deus tudo é possível. E através do poder de Deus, nós que somos seres humanos fracos, seres humanos que nós não merecemos nada, somos pecadores, cometemos os maiores pecados, vamos ser restaurados à imagem de Deus e mostrar para o mundo o que é o caráter de Deus. Não pelo nosso poder, mas através do poder de Deus. E agora, então, o que a gente deve fazer em relação a isso? Ellen White comenta: só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz, a não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Então vejam, se não vivermos de acordo com a luz que temos, nós não vamos reconhecer as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. E certamente que não vamos participar do alto clamor. Vamos chamar o alto clamor de falsa luz. Precisamos abraçar toda a luz que temos. Tudo o que conhecemos precisamos efetivamente botar em prática. Senão nós não vamos conhecer as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. E o que devemos então fazer? O que efetivamente devemos fazer para que nós não estejamos entre o grupo que rejeita o alto clamor, que diz que isso é falsa luz, mas que efetivamente vive o alto clamor, que vive o caráter de Deus e mostra para o mundo, através de sua vida, o que é o caráter de Deus, que aceita tudo o que Deus diz e vive de toda a palavra que sai da boca de Deus e pelo poder de Deus torna isso real em sua vida. O que precisamos para tornar isso real em nossa vida? Ellen White diz: quando o povo de Deus humilhar a alma perante ele, buscando individualmente seu Espírito Santo de todo o coração, será ouvido de lábios humanos tal testemunho como o que é representado nesta passagem. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Ela cita aí Apocalipse 18. Haverá semblantes iluminados com o amor de Deus, haverá lábios tocados com fogo sagrado, dizendo: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Devemos humilhar a nossa alma e devemos acreditar, devemos nos entregar ao poder de Deus, porque o sangue de Jesus, esse sim, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos limpa totalmente de nossos pecados e o poder de Deus nos capacita a viver uma vida santa. E ela ainda diz: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento na chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Servos de Deus, olha a linguagem que ela usa, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. E Apocalipse 10, no versículo 7, diz o momento em que o mistério de Deus alcança a sua plenitude. O texto diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, os dias que estamos vivendo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E o mistério de Deus, que é o mistério da piedade, envolve também a manifestação do caráter de Cristo em nós. Abra a Bíblia comigo agora em Colossenses, no capítulo 1, versículos 26 a 28. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer
qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória e faz parte do mistério de Deus. E o texto segue: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então a gente vê aqui qual é o mistério de Deus. É apresentar homens pecadores perfeitos em Cristo. É apresentar homens que são totalmente destituídos da imagem de Deus, transformá-los e fazê-los novamente à imagem e semelhança de Deus. Homens em que pessoas podiam olhar e não acreditar, podiam olhar para pessoas degradadas pelo pecado. Mas o mistério de Deus é que essas pessoas, pelo seu poder, pelo poder de Deus, podem ser apresentadas sem pecado perante o mundo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo homem apresentado perfeito diante de Deus e diante dos homens pelo poder de Deus. E como vimos, esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Veja só, Cristo em mim e Cristo em você é a esperança da glória. É a esperança para que o mundo conheça a glória, o caráter de Deus. Cristo em vós, Cristo em nós é a esperança para que o mundo ouça o alto clamor e passe a conhecer o caráter de Deus e assim possamos finalizar a obra neste mundo. O mundo vai ficar convencido não pelo que a igreja ensina nos púlpitos, mas pelo que a igreja vive. Isso é um grande mistério. Como os seres humanos vão mostrar em sua vida o caráter de Deus? Mas são promessas bíblicas e nós devemos ficar entusiasmados com essa promessa, porque essa promessa pode sim acontecer na minha vida e na sua vida, porque é uma promessa de Deus. E devemos nos entregar a Deus. Devemos viver em tudo para a glória de Deus. É isso que o texto bíblico diz. Viver em tudo para manifestar a glória, o caráter de Deus ao mundo e assim dar o alto clamor. Você conhece o texto, mas leia de novo comigo o que está em Mateus no capítulo 5, que diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que as pessoas possam ver as suas obras e glorificar não a você, porque você não merece glorificação nenhuma, mas para que as pessoas possam glorificar a Deus que está nos céus. E é por isso que a Bíblia nos faz um convite que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que você possa em sua vida efetivamente fazer tudo para a glória de Deus. Não há nada mais importante no mundo do que vivermos para a glória de Deus. Isso é mais importante que qualquer coisa. A glória de Deus é mais importante do que a nossa vida. A glória de Deus precisa ser reivindicada diante do universo. O caráter de Deus precisa ser reivindicado diante do universo. Por isso, quer você faça qualquer coisa, por menor que ela seja na sua vida, que você possa fazer pela glória de Deus, para mostrar a glória, o caráter de Deus para o mundo. Porque se é isso que está em jogo, nada é pequeno. Como Ellen White diz em Atos dos Apóstolos. Mas, considerando o que está em jogo, nada é pequeno quando ajuda ou estorva. É o conhecimento do caráter de Deus que está em jogo. E diante do que está em jogo, nada é pequeno quando ajuda ou estorva. Você deve vibrar com a promessa de que o mundo vai se encher do conhecimento da glória de Deus. O mundo vai conhecer a glória de Deus, o mundo vai ser iluminado com a glória de Deus. Essa mensagem, um texto de Abacuque, deve vibrar em seu coração com a promessa de que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. A terra vai se encher com o conhecimento da glória de Deus através de seres humanos que vivem o caráter de Deus neste mundo. E você deve viver para fazer parte desse alto clamor, para também em sua vida você mostrar para o mundo o que é o caráter de Deus. Que seja fazendo qualquer coisa, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que você faça tudo para a glória de Deus. Ellen White comenta: o Senhor enviou ao nosso mundo uma mensagem de advertência que é a terceira mensagem angélica. Todo o céu está aguardando para nos ouvir vindicar a lei de Deus. Veja só, todo o céu está aguardando para ver seres humanos vindicando a lei de Deus, para ver seres humanos mostrando o caráter de Deus ao mundo. É isso que falta. O Evangelho vai ser pregado a todo mundo e então virá o fim. No alto clamor, o mundo vai se encher do conhecimento do caráter de Deus através da sua vida e da minha vida, se nós participarmos dessa obra. E isso vale todo o nosso empenho, que você possa colocar na sua vida
o firme propósito de viver para a glória de Deus.